A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz a nos iluminar as consciências e consolar os corações. Mais uma sexta-feira chegando no Causos e Contos Espíritas, sempre com muita alegria de estar aqui. O causo de hoje é muito interessante, está no livro Pontos e Contos, de Irmão X, através da psicografia incansável de Chico Xavier, e o título é Surpresa em Sessão. Humberto de Campos nos conta que aquela mania de Aguinaldo Limeira era de uma imprudência incompreensível. Ele gostava do serviço de doutrinação, orientação aos desencarnados. Era de uma pontualidade incrível às reuniões. Ele contribuía de muito boa vontade nos serviços de assistência, mas no trato com o invisível, ele não era tão cauteloso nas conversas. Ele cultivava especialmente as sessões práticas, dedicadas a entidades sofredoras e ignorantes, mas ele preferia realizar com um grande público, junto do qual ele se esmerava em demonstrar um verbo enérgico e veemente. Não se sentia satisfeito por mostrar o caminho ao desviado, dar o pão espiritual ao faminto de luz, remédio à alma. Aguinaldo multiplicava perguntas e exigências. Ele consolava, sem dúvida, e na qualidade de trabalhador sincero, espalhava muitos bens. Entretanto, ele gostava de longas conversas para tentar estabelecer a procedência dos comunicantes. Por vezes, as entidades em luta, por motivos de padecimentos incríveis, não podiam prestar esclarecimentos mais minuciosos, mas o orientador reclamava, rogava, insistia. Quanto mais conhecido o espírito visitante, mais ele se desmanchava nas indagações ociosas. Limeira, quando arrancava certas declarações tristes, parecia até sentir uma certa alegria, como um caçador viciado quando apanha a presa. E a pretexto de identificar as almas sofredoras, tendia, sem perceber, para a falta de caridade. De quando em quando, o respeitável orientador espiritual do grupo utilizava do médium Silvares e esclarecia de maneira muito direta. Aguinaldo, meu amigo, tem cautela no campo da identificação dos invisíveis. Se o necessitado bate à porta, atendamos sem muitas interrogações. Que adianta você ir atrás das miudezas da situação dos pobres irmãos nossos, ignorantes e em sofrimento? Em muitas ocasiões, igual acontece com os doentes graves da terra, também os desencarnados em desequilíbrio não trazem a memória muito clara, perturbados nas inquietações que lhes povoam a mente. Dá a eles o pão do Cristo e deixa passar. Obrigá-los a lembrar de pormenores meramente informativos quanto à paisagem que lhes é própria é intensificar a dolorosa humilhação que eles já se encontram. Seria crueldade pedir aos agonizantes certos esclarecimentos de que devem estar seguros aqueles que os assistem. Além do mais, os que ensinam e doutrinam estão sempre criando imagens mentais diferentes naqueles que ouvem e aprendem, e torna-se indispensável não esquecer que tem você aqui um numeroso público, visível e invisível. A indagação descabida, por vezes, Limeira, se ajusta à pretensão científica na pesquisa intelectual. Mas aqui, meu amigo, aqui,
nós estamos num serviço de iluminação do espírito para melhoria do sentimento. Não te transformes de missionário do bem em advogado de acusação. Pede ao Mestre Divino que te esclareça o entendimento. Limeira ouvia, mas não ponderava. Na sessão imediata, referia-se ao trabalho indagador dos estudiosos eminentes do espiritismo científico e, quando algum pobre necessitado se fazia sentir, iniciava o interrogatório crucial. Mantinha-se ali inalterada a situação de agrupamento quando, certa noite, diante de uma enorme assistência, em meio dos trabalhos, surgiu uma entidade que tomou o médium Silvares e desfez-se em pranto convulsivo. Diga-me, meu irmão, falou Aguinaldo inquieto, diga o que sofre e o que deseja. Que sofro, que desejo, gemeu o infeliz amarguradamente. Eu não posso. Sou miserável, convertido num monstro. Como assim, meu amigo? Tornou Limeira, espicaçado pela curiosidade. Ai, suspirou a entidade lacrimosa. Como doem os resultados da hipocrisia na terra, enganei as criaturas, mistifiquei os semelhantes, mas agora eu me sento aqui diante da minha própria consciência. Eu não posso mais iludir a mim mesmo. Como é que você foi hipócrita no mundo? Perguntou Limeira com atitude superior. Certamente enganou os homens, mascarando propósitos e intenções, e muito tarde reconhece que praticou um crime, não é mesmo? É verdade, clamou o infeliz soluçando. Tão comovedoras eram as lágrimas do comunicante infeliz que toda a assistência chorava junto, sob forte emoção. Limeira, contudo, desejando imprimir ali o máximo efeito ao quadro, mostrava atitude inquiridora e convincente. Continue, meu irmão, prosseguiu com autoridade. E ao invés de confortar em nome de Jesus, levantando-lhe a esperança caída, o doutrinador insistia. Esclareça convenientemente o seu caso, meu irmão. De onde veio? Você pode se identificar? O desventurado se esforçava em vão para responder. O pranto embargava a voz. Parecendo insensível, Limeira sentenciou. Veja, meu amigo, a que estado angustioso foi conduzido pelo hábito de mentir. O crime da hipocrisia determinou as suas lágrimas presentes. A morte que descerra os véus da ilusão revelou a sua verdadeira consciência. Conhece o irmão agora os sofrimentos que o aguardam? Os sofrimentos que aguardam os mentirosos, os homens fingidos e todos aqueles que aparentam a verdade, mas na verdade fogem dela, as ocultas, acolhendo-se no crime. Fale, meu irmão, em que zona da vida tentou enganar as leis divinas? Como você se chama? Que fez na terra? Como iludiu o próximo? Possuía você alguma crença religiosa? Neste momento, a entidade conseguiu interromper o choro, interromper os soluços e falou. Aguinaldo, não me torture mais com tantas interrogações. E Aguinaldo, então, escutando a voz, com aquele tom tão característico, estremeceu, se fez lívido e perguntou espantado. Quem é você, meu irmão? E o infeliz comunicante, num gesto supremo, respondeu em tom lastimoso. Eu sou seu pai. E aí, então, Limeira tomba a cabeça e começa também a chorar. O nosso amigo Aguinaldo nos ajuda a exemplificar o que muitas vezes acaba sendo o nosso comportamento no dia a dia.
Quando somos solicitados ao auxílio, estamos, às vezes, muito mais interessados em saber detalhe de toda a tragédia humana que se apresenta à nossa frente. Quando, na verdade, estamos sendo procurados por pessoas em sofrimento, com lágrimas nos olhos e que precisam ouvir de nós palavras de consolo, amparo, estímulo, conforto e não perguntas sobre o que as levou até ali. Às vezes, mera curiosidade ou para julgamento, a gente se confunde no objetivo primordial de estudarmos a moral do Cristo. A gente tem que aprender a amar, né? E por falar em Jesus, ele não se deteve, não se detém nas nossas falhas. Ele está muito mais interessado em acessar o nosso coração. Benevolência, indulgência e perdão. Não é tão difícil assim a gente se lembrar dos pilares da caridade. Que a gente possa, então, estar atentos, que a gente possa estar atento às oportunidades de pôr em prática. Era isso, meus queridos amigos, uma excelente sexta-feira para nós. Benevolência, indulgência e perdão, sempre. Beijo! Até o próximo Causos e Contos Espíritas.